RP Comunicação apresenta Pode Debater. Um oferecimento: Marque-se, Marcas e Patentes. Colégio Aquarela. Estatex, Uniformes e Esportes. E Vaoro Arquitetura. Estamos começando mais um Pode Debater diretamente aqui da RP Comunicação. Gente, é uma alegria fazer esse projeto para vocês, viu? A minha empresa de marketing, propaganda, produtora de vídeo e também esse estúdio fantástico podcast à disposição de todos os candidatos a vereador realmente tem reverberado e muitos comentários positivos aqui na cidade. A primeira empresa que cedeu esse espaço para os candidatos a vereador, a gente sabe que o tempo de TV é pequeno mesmo e tal. E olha, é muito bom saber que a gente está cumprindo a nossa missão dentro daquele quadrinho que toda empresa tem, que é missão, visão e valores, né? A nossa missão é contribuir com a sociedade mais justa, mais clara, que a nossa comunicação seja assertiva e que a gente possa crescer quanto empresa. E aí vem aquele viés. Quando eu contribuo, eu cresço. E quanto mais eu cresço, eu posso contribuir. Isso alegra o meu coração. Então, eu convido a você que está nos assistindo, não esqueça, curta, comenta, se inscreva no nosso canal, viu? E tem um sininho ali, ative as notificações também, tá? A sua participação aqui nesse episódio é muito importante. Ela que nos motiva, ela é a nossa gasolina do dia a dia para soltar 3 episódios para você. Um às 7 horas da manhã, outro meio-dia e outro 7 horas da noite. Quando você está indo para o trabalho, tá vendo lá aquele podcast, tá conhecendo um candidato novo, uma nova opção, uma oportunidade de mudança para a cidade, de repente. Me identifiquei com esse candidato, ele fala algo que é interessante, que vai de encontro com os meus valores. Cara, então acompanha mais ele. De repente aqui é só a ponta do iceberg. Para você conhecer melhor os candidatos, né? Meio-dia, parou para almoçar? Almoça lá rapidinho, vem dar uma olhadinha também no Pode Debater, tem um episódio novo lá todo dia na hora do almoço. Voltou do trabalho, chegou em casa às 7 horas da noite, a esposa mandou você lavar a louça. Opa, peraí. Vai lá e lava a louça com a sua esposa, pra você não achar briga com ela. E aí coloca lá um Pode Debater também. Foram mais de 50 episódios até agora. Estou muito feliz com esse projeto e pretendo bater a minha meta, que é de 140 episódios aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vai depender muito de você mandar o seu vereador vir aqui, se ele ainda não veio, tá bom? E uma coisa que eu sempre falo, a RP Comunicação, ela criou esse projeto sem levantar a bandeira de partido nenhum, sem puxar a ideia partidária de esquerda ou de direita, e muito menos puxar a sardinha para algum candidato. A gente criou uma metodologia que ela é democrática, que ela é igualitária ao mesmo tempo, e que a gente vai debater os mesmos assuntos com todos os candidatos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com o nosso amigo Mohamed Ortiz, que ele também é do União Brasil. Isso mesmo, Mohamed? Isso mesmo. Bom, primeiro eu quero agradecer a RP Comunicação, quero agradecer ao Givers Cast, é isso, né? Isso também. Isso, e ao Pode Debater pela iniciativa, né, que vocês estão tendo, porque a verdade é que esse tipo de iniciativa colabora e muito com a democracia do nosso país. Oportunizar que os eleitores eles possam ter pelo menos a chance de ouvir um pouco mais dos seus candidatos, né? E entender um pouco mais as ideias, entender o quanto eles estão realmente preparados para debater os problemas públicos que afetam a vida de todas as pessoas no dia a dia. Não é um problema que é meu, não é um problema que é seu, é um problema que é nosso, né? Mohamed, a nossa metodologia, acho que você já tinha visto, já tinha te explicado um pouquinho, né? Sim. São 9 pautas, a gente vai sortear elas e aí a gente vai batendo um papo sobre cada uma. O seu tempo ele é de 30 minutos, ele começa agora. Valendo! E a minha primeira pergunta para você é: quem que é o Mohamed Ortiz? E por que você decidiu ser candidato a vereador? Puxa vida, toda vez que a gente vai responder quem somos nós, é uma pergunta muito difícil, né? Eu, em alguma medida, principalmente no sentido político, sou um jovem, uma pessoa, um cidadão inconformado com a atual situação da cidade. Uhum. A gente está cansado de ouvir falar, de entrevistar pessoas também, trabalho na área de comunicação, e ouvir que Foz do Iguaçu tem potencial. Parece quando a gente fala do Brasil. O Brasil era o país do futuro na década de 80, de 90, 2000, e parece que não deslancha. E Foz do Iguaçu é a mesma coisa. A gente sempre está falando que Foz do Iguaçu tem muito potencial, mas a gente nunca vê realmente pessoas que tenham coragem de colocar esse potencial à prova e de desenvolver essa cidade para ela chegar no nível que ela realmente merece chegar.
Então, eu me capacitei durante muitos anos para realmente ser uma boa opção. Para que a gente não tivesse mais que ouvir as pessoas falando assim, olha, não tinha ninguém bom para votar. Infelizmente, só tinham aqueles ali. Dessa vez não vai ser assim. Dessa vez tem um nome bom, tem alguém preparado, né? Tem uma pessoa que foi se capacitar e tem o melhor candidato a vereador em Foz do Iguaçu, que se chama Mohamed Ortiz, número 44100. Olha aí, ele veio pra causar, hein, gente? Aí sim. Legal, Mohamed. Vamos dar início, então, ao nosso Pode Debater? Bora lá? Opa, já até pulou fora da urna, não precisa nem escolher. Olha aí, coisa boa. E a gente vai falar do quê, gente? Assistência social. Foz do Iguaçu, assistência social, ele é muito importante. Só que às vezes, Mohamed, eu fico pensando como que é feito nas áreas rurais, como que é feito nas áreas mais periféricas, tendo visto que lá não tem CRAS, não tem essas estruturas, né? Ó, quais ações você propõe para melhorar o acesso da população a serviços de assistência sociais, justamente nas áreas rurais e nas periferias? Excelente. Antes de iniciar a pergunta, eu também gostaria de colocar que eu sou gestor público formado, cientista político, estou finalizando a graduação de Direito e uma pós-graduação em Direito Público. Então, realmente busquei me capacitar para estar apto a discutir os problemas da cidade. Aquilo que a gente sabe, a gente responde. Aquilo que a gente não sabe, a gente pesquisa e estuda. Eu acho que a área de assistência social ela é muito importante e um ponto a destacar, antes de entrar na parte da área rural, é mesmo a própria área urbana. Porque a gente tem quase que uma epidemia de moradores de rua. E são vários os motivos. Então, se a gente não tiver, de fato, estratégias para selecionar e separar o motivo, digamos assim, de cada um estar naquela situação, a gente não vai conseguir, de fato, resolver o problema. Quando a gente vai falar, por exemplo, das áreas rurais, a gente já inicia falando, entendendo que são áreas muito mais afastadas, em que não é só a assistência social que muitas vezes não chega lá. Uhum. É o Estado, ou seja, o município, no caso, falando na política pública municipal, é o próprio município que não chega lá. Uhum. Então, é uma ausência de Estado que acontece nessas áreas, que elas pagam, igual quem mora ali paga imposto da mesma forma. Seja o imposto territorial rural, sejam os impostos que a pessoa tem no consumo diário dela. Então, ela contribui. Mas, muitas vezes, essas pessoas não têm um trabalho de assistência social lá. Eu acredito que fica um pouco complicado para a gente deslocar, por exemplo, para essas áreas, a construção, por exemplo, de um CRAS. Parece um pouco inviável, mas a gente precisa observar qual é o aparelho público que existe já nessa área, para a gente partir dele para começar a solucionar o problema. E dou um exemplo. Digamos que lá tenha uma unidade básica de saúde. Pois bem, nós começamos pela unidade básica de saúde para começar a catalogar e verificar qual é o problema pertinente à assistência social, que é o primeiro tema que a gente está tratando, para conseguir viabilizar as soluções necessárias. Talvez não seja como no perímetro urbano, que falta casa, que falta moradia, mas às vezes faltam condições de vida melhores. Às vezes a pessoa até tem um terreninho, às vezes tá ou não tá formalizado, digamos assim, mas ela tem a casinha dela, só que às vezes falta, por exemplo, um melhor acesso para a criança para a escola. Talvez falte uma assistência básica de saúde um pouco mais presente na vida dessas pessoas. Então, a partir dos aparelhos públicos que já existem, ou seja, aparelho público é escola, posto de saúde, unidade básica, que a gente chama hoje, né? Para quem eventualmente não sabe o que... Os famosos clubes de mães também, né? Os clubes... Aliás, os clubes de mães, interessante você ter falado nisso, porque existia, talvez 10, 12 anos atrás, um trabalho muito forte em relação a isso. Muito forte. E isso capacitava as pessoas, inclusive para o mercado de trabalho. É que como a gente falou do rural específico, a pergunta, eu tentei me ater a esse tema. Mas se eu fosse falar do geral, esse é um ponto que eu iria tocar. Por quê? Porque tem muitas mulheres que hoje são manicures, pedicures, que são cabeleireiras, que são boleiras, doceiras, que aprenderam, ou pelo menos começaram, na antiga Provopar, nos projetos de assistência social que lá existiam. Eu fiz um curso lá na área de informática, quando eu era pequeno ainda, era jovem, adolescente, recém-adolescente, eu fiz um curso lá. Então, aquilo foi a porta de entrada para muita gente.
Antigamente tinham também os ônibus, né, que passavam nos bairros. Então, itinerante, né? Itinerante. E assim, o vereador, ele não pode prometer fazer isso, porque isso cabe ao executivo, ou seja, ao prefeito. Mas ele pode propor, fiscalizar e trazer ideias para que a gente possa viabilizar isso. Inclusive, porque parte muito do meu tipo de pensamento, sem onerar ou onerando, ou seja, o mínimo possível o município tendo que gastar. E como isso? Através de parcerias público-privadas. Porque é de interesse de muitos setores ter a mão de obra capacitada. A hotelaria é um exemplo, onde falta muita mão de obra para vários setores. O marketing é um exemplo. O marketing você veja, a hotelaria dá muito serviço, em quantidade. Mas muitas vezes falta a mão de obra. Então, são caminhos que a gente pode tomar, não tem uma bala de prata. Isso é sempre importante, porque quando alguém vem e diz que tem uma solução que vai solucionar aquele problema de forma total, abre o olho. Não tem uma bala de prata, mas existem várias iniciativas que a gente pode fazer, seja fiscalizando, propondo ou trazendo as parcerias que pode ajudar a solucionar ou minimizar o problema. Bacana. Um negócio que você falou muito importante, sem dados não tem como você fazer um planejamento. Exatamente. Né? Por isso que a gente sempre bate aqui também que sem levantamento não dá para executar um plano de ação. Então precisa entender de fato o problema. Vamos lá falar da base, que é educação. A gente tem visto aí o IDEB, né? Pô, o IDEB... a nota lá em cima e tudo mais. E aí a gente pergunta em quais condições que esses professores conseguiram isso. Porque os nossos professores, gente, estão tirando leite e pedra. Vamos lá, olha só. Candidato, qual sugestão, projeto que o senhor teria para zerar as filas de espera na educação infantil e viabilizar o atendimento integral de qualidade no CEMEIs? Acho que os pais estão cansados de ficar acampados na frente de escola esperando uma vaga. O que você acha que daria para fazer? Você falou do acampado, não era na municipal, mas eu, quando estudava no colégio estadual, para poder pegar a vaga da 8ª série na manhã, a 8ª série era bem disputada, hoje nem se fala 8ª série mais, né? A gente tinha que dormir no colégio 1, 2 noites antes, ficar literalmente acampado para poder conseguir a vaga, né? E isso é inaceitável, porque a gente paga. É uma coisa que precisa ficar muito importante. Na verdade, 2 coisas que precisam ficar muito importantes. Primeiro, que no dia 6 de outubro, você tem que votar 44-100, Mohamed Ortiz. A gente vai fazer o M aqui em Foz do Iguaçu também. Mas, em segundo lugar, a gente precisa entender que o serviço público é público no sentido de que é aberto para todos. Mas ele não é gratuito, porque nós pagamos o serviço. Nós pagamos. Então, isso precisa ficar muito claro na mente do cidadão. Quando o cidadão começar a entender que ele paga por esse serviço, que é pago, ele vai mudar a chave. Ele vai passar a entender que ele pode sim cobrar. Essa questão, por exemplo, a segunda parte da pergunta, você falou do ensino integral, mas a primeira, se você puder só repetir para mim? Claro, deixa eu achar. E eu vou começar pela última, daí para facilitar. Rapaz, a parte do ensino integral, as pessoas precisam entender... E eu vou trazer um exemplo com números, porque facilita. Vamos supor que uma escola tenha capacidade para atender 250 crianças em cada turno. Significa que se aquela escola municipal atende na manhã e atende na tarde, isso dá um número de 500 alunos atendidos, correto? Perfeito. Se essa escola for integral, significa que ela tem um turno só, que é um turno integral, um turno completo. Significa que nós não conseguimos mais atender 500, nós vamos atender apenas 250. Isso nos mostra que ou nós precisamos expandir a estrutura das escolas que já existem, ou nós vamos ter que começar a construir escolas novas. Mais uma vez, isso passa muito pelo executivo, passa muito pela prefeitura, pelo prefeito. Ele pode construir, o vereador não. Mas a gente pode propor, fiscalizar e trazer ideias para isso. E é justamente isso, candidato, que a gente traz esse pensamento, né? De que a gente sabe que o candidato e posteriormente como vereador, ele não consegue executar nada. Exatamente. Ele vai fiscalizar, ele vai dar sugestão, né? Mas assim, isso pulsa no coração do candidato, é isso que a gente quer trazer à tona, entendeu? Sobre isso, para finalizar o integral, eu começo esse pensamento, eu acho que é uma forma moderada de ver, usando o que nós já temos. O que nós já temos? Nós temos algumas escolas que já possuem uma estrutura e que permitem que essa estrutura cresça. De 2 formas. Ou porque ela já tem uma área de terreno grande, onde a gente consegue ampliar, né? Ou ela tem, às vezes, um terreno ao lado, que às vezes é vago, muitas vezes por muito tempo. Conheço alguns locais que tem assim.
Ou então é um terreno que é da próprio poder público. Pode ser do município, do estado, ou do governo federal. Geralmente é do município, às vezes do estado. Essa majoritariamente é assim que funciona. Então veja, se nós temos um ao lado, por que não aproveitar aquele ali? Porque você veja, se você vai parar de atender metade, se você iria parar de atender metade das crianças, significa que naquele próprio local vai gerar demanda novamente por conta do ensino integral. Então, eu acho inteligente que a gente amplie essas escolas, aumente elas onde elas estão, se existir o espaço para isso, para que ali mesmo nós continuemos atendendo as mesmas crianças no mesmo local. Para não ficar mudando a criança de local, levando para um, para outro, às vezes dificulta para o pai, para uma mãe. Fica então, longe de casa. Exato. Então, não pode ser algo que piore a vida dos pais também, e nem a adaptação das crianças. E no segundo passo, a gente precisa descobrir novas áreas onde exista demanda e exista local para poder construir. Não adianta o cara falar, não, eu vou construir uma escola ali no lugar tal, vota em mim por causa disso. Mas se não tiver área, se aquela área não for possível, se aquela área é uma área de preservação, se aquela área é um terreno particular, que daí vai demorar tempo, às vezes rola um processo por anos na justiça para você retirar a posse, desapropriar, exatamente. Desapropriar aquele terreno. Então a gente precisa agir com inteligência para otimizar o tempo e fazer isso de forma progressiva. Nós precisamos cada vez mais ir implementando de acordo com o que o orçamento permita, evidentemente, mas eu acho totalmente plausível que a gente tenha um cronograma de aumento progressivo do ensino integral. É possível e existe dinheiro para isso. É isso aí. Candidato, eu queria dar um tempinho agora, bem rapidinho, para dar um recado mais que especial, que é da Statex. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Estamos na Statex hoje, especificamente no setor de bordados. Quero fazer uma breve e rápida apresentação do que nós fabricamos, do que nós produzimos na linha têxtil. Jalecos para a área médica, estudantes, jaquetas japonas, uniformes escolares, camisetas promocionais personalizadas, serigrafia, bordado e sublimação. Nós atendemos os uniformes industriais, empresariais, escolares e tantos outros segmentos que utilizam dos uniformes para ter uma excelente identidade visual. Vista você também um bom uniforme. Venha para a Statex. Só quem fabrica vende mais barato. Um abraço a todos. Statex há mais de 27 anos, vestindo, uniformizando Foz do Iguaçu de um jeito novo, viu? Teu filho tá precisando de um uniforme novo para ir pra escola? Teu marido tá precisando de um uniforme novo para ir pro trabalho? Minha senhora, tá precisando de um jaleco? Você que é enfermeira, médica? Vai lá na Statex, com certeza você vai fazer um ótimo negócio. Dando sequência aqui no nosso Pode Debater hoje com o Mohamed Ortiz, do Partido União Brasil. Vamos falar sobre segurança. Sabemos que segurança na nossa fronteira é muito importante. Dá para minimizar? Dá para se sentir mais seguro? Eu queria que você deixasse aí nos comentários, meu amigo, minha amiga. Você se sente seguro dentro de casa? Você que tá indo pro trabalho de manhã cedinho, você se sente seguro no ponto de ônibus? Foz é uma cidade que transmite muitas belezas naturais e um turismo incomparável, sendo o quinto principal destino mais procurado para turismo de lazer do país. Quais ações, quais sugestões poderiam ser implementadas para transmitir também mais segurança aos nossos turistas, candidato? A primeira sugestão para melhorar a sensação de segurança em Foz do Iguaçu é você fazer 44-100 no dia 6 de outubro, eleger o melhor vereador da história de Foz do Iguaçu. A segunda é que a gente precisa explicar para as pessoas também que a segurança pública, a competência que o município tem em relação à segurança pública, ela é muito pequena, digamos assim. Por quê? Porque a polícia investigativa e a ostensiva é por parte do governo do estado, né? A polícia militar é a ostensiva, que a gente chama, né? Ou seja, é aquela que está na rua, está fazendo ronda, enfim, a gente sabe mais ou menos como funciona. E a investigativa ali e judiciária é a polícia civil, né? Então, a gente precisa entender onde está a
competência do município em primeiro lugar. Eu vejo que a Guarda Municipal tem um papel muito importante. A gente tem um efetivo muito pequeno da Guarda Municipal e a gente tem um efetivo que precisa descansar. Essa é a verdade. O poder público, o município, ele precisa entender que esses guardas, eles prestaram já um bom serviço para a nossa cidade e eles estão cansados. A gente tem um nível, uma sobriedade muito alta na Guarda Municipal. Não dá mais para a gente continuar com os mesmos guardas. Não por demérito deles, pelo contrário, eles prestaram um excelente serviço. Mas a gente enquanto município, já está judiando deles, já está gastando demais, digamos assim. Então, nós precisamos renovar, né, o contingente que nós temos. Novos concursos. Novos concursos. Foi feito um concurso agora, pelo que eu vi, a princípio, me parecem poucas vagas, até porque a gente não sabe todo mundo que chega até o final, muitas vezes a pessoa passa, não termina, enfim. A questão é, nós precisamos renovar, não é que a gente estava razoável e a gente tem que aumentar um pouquinho, não, a gente precisa renovar basicamente de forma completa. A gente está falando de, se não me engano, sem ser o último, tinham 2 ou 3 concursos só da Guarda Municipal, o último foi lá em 2004, 2003, né? Foi ainda no governo do Sames. Né? Você imagina, o governo do Sames terminou em 2005, né? Dia 1º de janeiro de 2005. Então, você imagina, olha o tempo que faz. Nós estamos falando de praticamente 20 anos já. O guarda mais novo já tem basicamente 20 anos de serviço. É muito tempo. Então, a gente precisa renovar. Isso é urgente. Aumentar o contingente e na minha visão, modificar a forma de atuação da guarda. A gente recebe muita reclamação andando por aí, que parece que a Guarda Municipal, às vezes o Fostrans, só se preocupa em fazer blitz e multar trabalhador. Eu entendo que é um trabalho que tem que ser feito de fiscalização e verificação, claro. Mas assim, por que tanta ênfase nisso que realmente não é o que soluciona a segurança? E por que, por exemplo, a gente deixar os bairros, as praças, abandonadas em relação à segurança? Então, na minha visão, o que eu proponho é que a Guarda Municipal trabalhe e atue mais na segurança dos bairros, na segurança das praças, com rondas itinerantes e com pontos específicos onde ela fique e a população entenda que a guarda está lá, para que a população possa procurar a guarda quando precise. Posso dar um exemplo. Lá em Três Lagoas, na praça de entrada, a Praça Central, havia um módulo lá. Hoje, pelo que sei, desativado e jogado às traças, né? Felizmente, todos os módulos foram desativados. Exato. Se você tem ali funcionando, a população sabe que pode chegar lá e pedir socorro. A população sabe que pode chegar lá e pedir ajuda. E mais do que isso, a população que mora naquele bairro sabe que se ligar na guarda, não vai demorar 1 hora para ela chegar. Vai demorar 10 minutos. Vai demorar 5, 10, 15 minutos no máximo. Essa é a sensação que o município precisa de segurança, candidato. Coisas que se perderam dentro da nossa cidade. Vamos dar sequência aqui. Opa! Mão direita, mão esquerda? Mão direita. Isso aí, direita. Olha aqui, ó. Saúde pública. Como é que tá a saúde aí no teu bairro? Posto de saúde, nas UPAs, nas UBSs? Como que tá aquele exame, minha senhora, que você marcou já faz 1 ano e meio? Você nem lembra mais qual é o exame, né? A cirurgia que tua tia tá marcada lá e nunca chama ela. No seu ponto de vista, candidato, qual medida você acredita ser eficaz para diminuir o tempo das filas para a realização de exames e cirurgias? Essa questão dos exames, ela é muito complexa e é muito triste que a população está passando. As pessoas, a verdade é que as pessoas estão indignadas. Elas não aguentam mais. É triste a gente ouvir, por exemplo, de pessoas que o fulano morreu antes de ser feito, esperando o exame. Isso é inadmissível. Eu volto a repetir, o serviço público é um serviço pago. É pago por nós. Nós pagamos através dos impostos. Ele é público porque ele é acessível a todos, mas ele é particular no sentido que todo mundo paga. Não tem ninguém trabalhando ali de graça. Todo respeito aos médicos, aos enfermeiros, que precisam, inclusive, ser mais valorizados. Mas a população precisa saber que ela está pagando aquilo ali, que aquilo ali, ninguém está prestando serviço de graça e ninguém está fazendo favor. E na questão dos exames, a gente já tem, e na saúde pública em geral em Foz do Iguaçu, nós já temos um problema que, assim, é algo que não faz nenhum sentido em 2024, né, no século XXI.
Nós temos filas que correm de forma independente, nós temos um sistema todo bagunçado dentro da saúde. Há uma fila na Secretaria de Saúde, há outra fila no Hospital Municipal. Nada se conversa. Não se conversa direito, tem desencontro de informações. Muitas vezes uma pessoa faz um procedimento no hospital, aí ela vai, por exemplo, retirar um ponto, uma sonda no posto de saúde. O médico ou não acessa, ou não tem acesso ao prontuário do paciente, retorna e começa a fazer todos os exames, todos novamente. Ou seja, esse cara a pessoa entra num fluxo, muitas vezes, que ela não consegue andar. Porque toda vez ela é atendida por um médico diferente e ele volta a pedir exames iguais. E isso nunca sai do lugar. A gente tem filas imensas, inclusive, por exemplo, de mães que têm filhos que têm a suspeita, digamos assim, a possibilidade de ter autismo. Nós estamos falando de praticamente 2.000 e tantas crianças que estão na fila. Isso é um absurdo. Como é que a pessoa vai demorar 2, 3 anos para ter um acesso, por exemplo, a uma consulta que pode, né, gerar um laudo? Que você veja, o autista, ele tem direitos. Por ser autista, essa criança não consegue acessar o direito que tem, porque ele não tem o laudo, porque ele está esperando 2, 3 anos pela consulta. Isso é um absurdo. Então, eu vejo que a tecnologia, primeiro falamos um pouco dos problemas, que existem muitos outros problemas. A gente trabalhando na área da comunicação, eu lembro de um caso de um senhor, de um marido, que ele perdeu a esposa lá, por uma negligência médica. Ela tinha que fazer hemodiálise, esqueceram de levar ela fazer hemodiálise. E aí ela teve um problema cardíaco, e aí ela, enfim, tava com uma quantidade de potássio muito grande no corpo. Não vou entrar no detalhe técnico, porque não sou médico. A questão isso atrapalhou nos procedimentos para poder reanimar ela. Ela morreu. Ela morreu em grande medida por conta disso. E não é uma e não é duas. São pessoas que padecem, que às vezes perdem uma perna, perdem um braço, ou fica com uma sequela por um atendimento ruim, e também porque às vezes os profissionais eles estão esgotados. Então a saúde assim é um assunto que a gente poderia falar uma hora só de saúde, porque o problema é muito grande e é um dos que a gente mais tem recorrência. Mas o que eu acredito no sentido da pergunta específica, que é sobre os exames, eu acho que a gente precisa implementar a tecnologia em Foz do Iguaçu. Isso é urgente. A gente precisa de um sistema melhor, mais tecnológico e mais integrado, em que hospital, UPAs, UBS, Secretaria de Saúde, todo mundo consiga conversar junto. Isso é urgente. Isso tem que acontecer para ontem, para semana passada isso tem que acontecer, para ser bem sincero. Esse é um ponto bastante importante, né? Trazer a tecnologia para a gente conseguir acelerar esses processos. Outra questão é a gente tem que ver as possibilidades que a gente tem, até pelo próprio Conselho de Medicina, da questão das teleconsultas, da verificação, né, dos exames de forma telepresencial também, né, através da teleconsulta também, não só a consulta, pode ser via internet, no caso, né, esse sistema tele, como a própria verificação, observação dos exames também pode ser feito muitas vezes à distância. Sim. Não todos, mas muitos podem, e isso pode acelerar também muito. E até pode fazer com que a gente encontre mais profissionais, até não necessariamente no município, para a gente conseguir utilizar isso e otimizar tudo isso. Sem dúvidas. A tecnologia aí não é utilizada, né? E se eu puder dar mais um acréscimo sobre a saúde, porque a saúde é muito relevante, a gente precisa centralizar os serviços de saúde. A gente precisa ter uma centralização. Não faz sentido uma pessoa ir na Secretaria da Saúde pegar um papel, ir no TFD lá para levar um outro papel, ir no Hospital Municipal para pegar outro papel, ir no outro lugar outro papel, e a pessoa faz um circuito no SEM para pegar um outro exame. Então, assim, a pessoa tem que ir em 4, 5 lugares para fazer um procedimento administrativo. É óbvio, ela vai ter um atendimento mais emergencial, vai ser no UPA ou vai ser no hospital, um atendimento básico na UBS, ok. Mas a parte burocrática não pode ser espalhada como é na cidade hoje. É inaceitável e não faz sentido. Isso tanto para assuntos da própria prefeitura. Exatamente. Né? A prefeitura também não tem um endereço, ela tem vários endereços, né? Vamos lá, falar de turismo, candidato. Turismo em Foz do Iguaçu, a artéria econômica da cidade. Nós sabemos que a cidade se movimenta em torno do turismo, e a gente vai ver aqui o que pode ser feito para essa grande área que emprega tanto na cidade. O turismo é o mecanismo mais forte dentro da nossa sociedade econômica, e quanto mais profissionais qualificados tivermos para receber pessoas do mundo inteiro, mais pessoas continuarão vindo a Foz do Iguaçu. Quais projetos poderiam ser implementados na educação infantil
que beneficia o turismo a longo prazo, candidato? Perfeito. A gente sempre fala, né? A nossa vocação é o turismo, a matriz econômica mais pujante do município é o turismo, mas não é o que a gente vê quando a gente observa o que o poder público faz em relação ao turismo. Nós estamos falando de supostamente o setor que mais gera riqueza para a cidade, e nós estamos falando de uma secretaria que tem aproximadamente 17 milhões de orçamento em uma cidade que tem quase 2 bi de orçamento. Então, não faz sentido. Isso é um orçamento que você destinaria para alguma coisa muito, assim, superficial. Extremamente superficial. Isso é um ponto a ser verificado. E outro ponto é que esse orçamento sequer é efetivo. Porque quando, né, o prefeito precisa passar o pires, como a gente fala, né, precisa passar a canequinha e pegando um pouquinho de dinheiro de cada secretaria para colocar em algum lugar onde ele não geriu bem e faltou dinheiro, a Secretaria de Turismo é uma das que mais perde dinheiro. Então, assim, isso é um absurdo. Na questão da capacitação, a gente pode trabalhar de duas formas. O que a gente consegue através do privado, o que a gente consegue fazendo através do público. No sentido do público, a gente tem iniciativas interessantes, que é uma implementação de melhor qualidade no inglês, no espanhol. Acho que isso precisa ser implementado, levado a sério. Não pode ser só uma coisa que está na grade lá do município e o aluno começa no primeiro ano e termina no quinto aprendendo o mesmo verbo to be. Isso é absurdo. Isso não faz sentido nenhum. Porque deve ser, isso aí, aliás, falando sobre inglês, isso aí é para inglês ver, né? Como diz o ditado. Exatamente. Ou seja, isso aí não funciona. A gente precisa implementar algo que realmente seja efetivo. Uma metodologia de ensino que melhore o aprendizado do aluno, e isso passa também pela capacitação do professor. E mais uma vez, com todo respeito aos profissionais, mas se a gente não entende que a gente pode melhorar, fica difícil. Então o professor também precisa entender que é um jogo que todo mundo tem que jogar junto pra gente poder ganhar. O poder público, os professores que tem que ser mais suscetíveis também a isso, o poder público que tem que incentivar, tem que premiar o professor que quer melhorar, que quer aprender mais, que está se capacitando mais. Ele tem que ser premiado. O poder público tem que dar condições também, candidato. Exatamente. Para que isso aconteça. Exatamente. E dar condições da capacitação contínua, e ele precisa bonificar isso também. Exatamente. Aquele professor que procura mais, ele merece receber mais, ele merece ter um bônus também para ser incentivado. Na parte do privado, isso deu um exemplo, né, do que a gente pode fazer no público, que é os ensinos de idiomas serem reforçados, e precisam, porque isso é vital para o turismo. Mas na parte da privada, eu tenho certeza que a prefeitura, o poder público e a Câmara pode atuar como um agente que pode impulsionar e fazer com que que a gente consiga criar parcerias através das próprias empresas privadas para que a gente incentive elas a dar capacitação para as pessoas, um braço de ensino, ou talvez a gente possa fazer através por exemplo, a gente tem Sindhotéis e outras organizações, instituições nesse sentido, que reúnem esses atores, essas empresas, esses hotéis, esses restaurantes, que a gente através deles também fomente e incentive a capacitação dos profissionais. Sem dúvidas, candidato. Eu queria dar um tempinho aqui, gente, para dar um recado mais que especial. Se você está criando um projeto, se você criou uma empresa, criou uma marca bacana, e aí você vai fazer uniforme, você vai fazer cartão de visita, você vai fazer um monte de coisa legal, só que você não registrou esse nome. Aí é perigoso, hein? Dá uma olhadinha no recado da Marx aí, pessoal. Ei, a sua marca é como um filho. Não basta só dar um nome. É preciso registrar. Assim como cada cidadão precisa do registro do seu nome, a sua empresa também precisa de um registro exclusivo que proteja e valorize a sua marca. Registrar a sua marca é concretizar o seu sonho como empreendedor e ter a tranquilidade que o seu negócio vai crescer de forma segura. Não deixe a sua marca vulnerável para que outro registre aquilo que você conquistou com tanto trabalho. Nós aqui da Marx aguardamos você para proteger o seu bem maior. Marx e Marcas, presente em Foz do Iguaçu, presente no estado do Paraná inteiro, no Brasil inteiro e também está chegando na Europa. É a maior franquia de registro de marcas que você vai conhecer. Fala com o pessoal da Marx que com certeza vai fazer um excelente negócio. Dando sequência aqui,
Hoje com Mohamed Ortiz, do União Brasil. Vamos falar de cultura e lazer, candidato. Cultura e lazer na nossa cidade. Você mesmo que vem de uma comunidade árabe, provavelmente, né? Nós temos várias etnias aqui na nossa cidade e elas não são aproveitadas. A gente não conhece a cultura, né? Quais ações você acredita que seria interessante propor em projetos para que as crianças carentes tenham acesso à aula de instrumentos musicais, dança, teatro e possuem mais contato com a cultura? Perfeito. Mais uma vez, igual a gente comentou da assistência social, eu acho que a gente precisa utilizar os aparelhos públicos, ou seja, o que já tem do município perto dessa criança. As escolas, eu acho que seria... A escola, eu acho que é o ideal para a questão da cultura e do lazer como um agente propulsor disso. O Foz do Iguaçu tem um projeto que é Foz Fazendo Arte. É um projeto muito bacana que atende crianças jovens e também atende a faixa idosa. E já faz um trabalho excelente, tem vários tipos de instrumento, por exemplo, outros tipos de artes plásticas, enfim. Eu acho que pode ser utilizado em conjunto o Foz Fazendo Arte e os aparelhos públicos como escolas e centros de convivências para que a gente possa ensinar isso para as crianças. Inclusive, porque muitas vezes ali pode sair um talento, pode sair um músico, pode sair um artista plástico, ele pode ser um fotógrafo. Eu que sou fotógrafo posso falar sobre isso. Bacana. São coisas que são tipos de cursos e ensino que tem dentro do programa do Foz Fazendo Arte, que é uma das possibilidades que a gente tem dentro da cultura, que eu acho que pode ser ativada e pode ajudar e vir como uma opção para que a gente possa oferecer isso para as crianças mais perto delas. Sem dúvidas, candidato. Ó, a gente chegou a 28h30 aqui, tem 1 minuto e meio. Antes de a gente finalizar, eu queria deixar um último recado para você. É claro que, sabe aquela cerejinha do Sunday? A gente sempre deixa pro final. Eu queria que você conhecesse agora com o coração aberto o Colégio Aquarela. Dá uma olhadinha. Se o que você busca para o seu filho é uma educação inovadora, que vai além do tradicional e capacita para os desafios do futuro, o Colégio Aquarela é a escolha certa. Com abordagem lúdica e uma estrutura cuidadosamente pensada para atender a todos os aspectos do desenvolvimento infantil, estamos preparados para formar cidadãos mais conscientes, criativos e capazes de transformar o mundo com soluções inovadoras. Então, se assim como nós, você deseja garantir as melhores oportunidades para um futuro brilhante, agende sua visita e venha conferir tudo de pertinho. Top, não é mesmo? O Colégio Aquarela, gente, há mais de 30 anos, com a estrutura fantástica, viu? Teu filho vai aprender robótica, vai fazer capoeira, vai fazer várias artes marciais, tua filha vai fazer balé. E olha, a estrutura, profissionais qualificados, vai lá conhecer o Colégio Aquarela, que eu tenho certeza que você e toda a sua família vai amar. Candidato, a gente chegou a 1 minuto e meio, a gente sempre deixa um espaço aqui para que o candidato converse com o eleitor, fale por que você deve ser o nosso candidato a vereador, o nosso vereador a partir do ano que vem. O tempo é seu, fica à vontade, candidato. Vou aproveitar que tem 3 temas aqui ainda: esporte, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. Para o esporte, nós temos um projeto excelente, que é um programa municipal olímpico, onde a gente vai tratar de descobrir talentos e dar uma mentalidade esportiva para esses jovens. Nós precisamos implementar isso é muito importante. A gente sabe que o esporte ajuda na formação do caráter, na saúde e também pode dar uma oportunidade de vida para a criança, esse jovem que tem um talento. No desenvolvimento econômico, nós temos um projeto, um compromisso, aliás, muito claro. Nós temos um compromisso de votar contra qualquer aumento de taxa, de imposto e de aumento de salário de vereadores durante todo o nosso mandato. Então, vocês fiquem tranquilos. Todo tipo de aumento de imposto, o nosso voto é garantido, é não. E na parte da mobilidade urbana, nós precisamos implementar e ampliar o programa de ciclovias e incluir os motoristas de aplicativo dentro do planejamento urbano. Agora, o motivo para no dia 6 de outubro você digitar 44100 para vereador é para que você possa ter o melhor vereador da história de Foz do Iguaçu, o candidato mais capacitado dentre todos os candidatos. E eu desafio qualquer um para que a gente possa debater sobre isso. Eu tenho certeza que eu sou o mais preparado para debater sobre as políticas públicas do município de Foz do Iguaçu. Sou iguaçuense nato, tenho formação na área e nós vamos fazer o melhor mandato da nossa história. Isso aí, candidato. Parabéns. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui no Pode Debater. A gente sabe que esse período é onde está todo mundo louco na rua, né? Exatamente. Mas, assim, você tirar esse tempo para vir aqui, para o nosso público conhecer você, é realmente muito enriquecedor. Eu queria agradecer você também que nos acompanhou aqui em mais esse episódio do Pode Debater. Eu queria que você deixasse seu comentário.
Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas que você conhece. E não esquece, viu? Tem um sininho ali, ele não tá ali à toa, não. Clica nele, gente. Tem um episódio 7 horas da manhã, outro meio-dia, outro 7 horas da noite. Está bombando o nosso Pode Debater. Tem mais de 50 episódios aqui. Pode conhecer todos os candidatos. Eu tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha no dia 6 de outubro, tá? Eu sempre falo, o vereador tem o poder da caneta, mas você tem um poder maior ainda, que é o de voto. Não deixe para escolher o seu candidato a hora que você está indo lá para o colégio votar, tá bom? Não deixa para escolher o seu candidato com um santinho que você achou no chão na rua. Ou alguém que está vendendo o voto dele fazendo boca de urna. Não venda o seu voto. Não deixa ninguém colocar um adesivo no teu carro por troca de R$400, por um tanque de combustível, por uma dentadura, sei lá. Não venda seu voto. Não seja o primeiro que vai dar o passo diante da corrupção. Então, eu convido a você a acompanhar comigo aqui no Pode Debater os candidatos eleitos, aqueles que você escolheu, para que eu e você possa fiscalizar juntos. Porque a nossa missão de cidadania também é fiscalizar quem a gente escolheu, para daqui 4 anos você, de fato, saber em quem você votou. Candidato, mais uma vez, muito obrigado. Fica com Deus, boa sorte e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Galera, um beijo no coração, até o próximo episódio. Valeu! Pode Debater. Um oferecimento. Marque-se, marcas e patentes. Colégio Aquarela. Estatex, uniformes e esportes. E Vaoro Arquitetura. Uma produção RP Comunicação.